Bem, eu estou admitindo o máximo que é possível, mas vou ter que dar uma... Já são 4:08. É que está entrando mais pessoas, é ótimo. Muito boa tarde para todos. Agora acho que já temos a maior parte. E aqueles que vão vindo, estaremos fazendo hoje uma apresentação de África do Sul. Realmente temos muito que falar. Em 1 hora é pouco tempo, mas é suficiente para eu poder passar para vocês uma ideia principal. A África do Sul, no momento, queria esclarecer isso, que é muito importante, continuamos não precisando de visto, só o passaporte e o atestado de vacina internacional de febre amarela, porém, no momento, ainda não temos voos, ainda não foi aberto a possibilidade de entrada na África do Sul agora, no momento, mês de junho, julho, agosto e setembro. Esses meses agora, infelizmente, tanto a companhia Latam, que é a companhia que teria o voo mais confortável, mais rápido, em 8 horas e alguns minutos, você está na cidade de Johannesburgo, procedente de São Paulo, Guarulhos. No momento, esse voo não iniciou. A expectativa, no momento, é talvez setembro, talvez outubro, mas aproximadamente. E a companhia Latam, estou admitindo mais gente, que bom, que bom. Ótimo. Perfeitamente, ótimo. Boa tarde para os que chegaram agora novamente, me repito, estamos começando a fazer uma apresentação através de França Tour. Eu sou Ricardo Velasco, a Michele, a Tereza e o gerente e o nosso colega, deixa eu verificar, perfeitamente. Já praticamente estão quase todos, eu penso que estão todos. Estamos começando a falar sobre a África do Sul e a primeira coisa que eu vou esclarecer é que realmente a África do Sul, nesse momento, não está ainda liberada. Quer dizer, no momento a gente tem que se programar e fazer toda uma ideia de algo mais para final de outubro, novembro, dezembro e principalmente o ano que vem, que vai ser o ano em que vamos poder realmente vender no verão, vender com maior, digamos, plenitude o destino África do Sul e os outros países que estão perto, que a França Tour também opera. No caso, por exemplo, os mais importantes seriam sempre Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Quênia, Tanzânia, Ilhas Maurícios também, Namíbia, todos esses países nós também temos produtos e vendemos com certa regularidade, não tanto como a África do Sul, porque a África do Sul tem a grande vantagem, sempre teve a companhia South African Airways e a companhia Latam, voando entre São Paulo, Guarulhos e Johannesburgo em 8 horas e uns minutos. Nesse momento, a South African Airways, a companhia sul-africana, não está funcionando. No momento, houve uma paralisação, não houve ainda uma recuperação da empresa, então vai acontecer alguma coisa, mas para o ano que vem. No momento, o que podemos contar é com a companhia Latam, companhia brasileira chilena, e também a companhia TAG, a companhia que é de Angola, que faz o voo todos os dias também da cidade de São Paulo, diretamente para Luanda, capital de Angola, e depois de Luanda são mais 3 horas de voo direto para Johannesburgo. Tendo essa empresa a opção que você pode desembarcar ou na cidade de Johannesburgo ou na cidade do Cabo, Cape Town. Isso é uma grande vantagem, tanto para desembarcar como para o embarque. No caso da companhia Latam, ela voa direto para Johannesburgo, também será um voo diário. Quando que vai começar? Nós temos expectativas entre setembro e outubro, mas ainda não temos ao certo. Talvez agora, em julho, que estamos iniciando, vamos ter mais oportunidade. É um destino bom? Sim, lógico. É um destino muito favorável ao cliente brasileiro por vários motivos. Realmente, assim, pensando no sentido econômico, talvez os países que para o brasileiro vai ter uma abertura muito grande pela parte de dinheiro, porque o dinheiro lá, a moeda nossa na África do Sul, não é dólar, não é euro, é uma moeda local, RAND, R-A-N-D, uma moeda que está desvalorizada, é uma moeda... Deixa eu ver se tem mais alguém para eu admitir,
Não, já tá, creio que já todos já entraram. Eu, de qualquer maneira, sempre dou uma olhadinha, tento verificar se há algo mais aqui. E eu queria participar dessa parte do dinheiro, da parte econômica, porque creio que vai ser uma das possibilidades muito maiores para poder viajar e fazer umas férias de mínimo uma semana. Máximo, não teríamos máximo, porque você poderia passar 2 semanas naqueles pacotes ou por sua conta, ou fazer um fly and drive também, que é muito bom, mas que o brasileiro não é muito inclinado a fazer fly and drive na África do Sul, por motivo principalmente do trânsito. O volante é do sistema inglês, então é mão inglesa, e o volante vai ao contrário. Então, isso dá uma certa dificuldade para o cliente brasileiro. É uma pena, porque é uma bela oportunidade. A África do Sul desfruta de excelentes estradas, as estradas são muito boas, pouco dinheiro se gasta em pedágios, você tem total assistência. As estradas na África do Sul é realmente uma coisa espetacular, no bom sentido, pela boa conservação, estradas para todo o país, norte, sul, leste, oeste, e você tem toda uma infraestrutura excelente, como poderia ter no Canadá ou em algum dos países da Europa. Mas o brasileiro não se apega muito, talvez na Cidade do Cabo. O que é mais importante na África do Sul? Eu diria para vocês os pontos mais estratégicos no sentido de turismo, alguém que vai pela primeira vez. Então, sempre seria, ao chegar em Johannesburgo não é a capital. A África do Sul é muito singular nesse ponto. Ela possui 3 capitais, os 3 poderes, judiciário, legislativo e administrativo, não estão numa mesma cidade como aqui em Brasília. Na África do Sul, eles estão separados. No norte, que é Pretória, a capital principalmente administrativa do governo, você tem depois a capital judiciária, que é no centro do país, como se fosse tipo Goiânia, Brasília, no centro do Brasil, que é uma cidade chamada Bloemfontein, é a capital judiciária, e a capital legislativa é a cidade mais bonita da África do Sul e, na minha opinião, uma das cidades mais belas do mundo, comparada com o Rio de Janeiro, com Sydney, com Hong Kong, com Vancouver, que é a belíssima Cidade do Cabo, uma das cidades realmente fantásticas para poder passar até umas férias, fazer 7, 8, 9 dias. Normalmente, o cliente nosso brasileiro deposita 3, 4 noites na Cidade do Cabo. Não é pouco, mas seria ótimo se pudesse ficar pelo menos mais 2 noites. O ideal seriam 5 noites na Cidade do Cabo, porque ela tem muita coisa para se ver, e também porque é o que o cliente brasileiro se sente mais, mais interessado pelo país, pela cidade, pelos passeios turísticos, pelo roteiro dos vinhos. Tem muita coisa boa para se fazer na Cidade do Cabo. E é uma cidade aprazível. Ela tem a montanha, tem 2 mares, por falta de um, ela tem 2, o Oceano Atlântico, praias e costa do Oceano Atlântico, do outro lado tem praias e costas do Oceano Índico. Ela tem o ponto estratégico geográfico internacional, que é o Cabo da Boa Esperança, que é um ponto muito interessante se conhecer. Enfim, é uma cidade completíssima, com boa estrutura, desde que houve a Copa do Mundo na África do Sul, em 2010, já são 10 anos que se passaram, uma década. O legado que foi deixado na Cidade do Cabo foi fantástico. Ficou uma cidade realmente espetacular. Ficou realmente uma cidade que vale a pena você. Tem mais gente entrando. Que bom! Estão entrando agora. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos fazendo vamos dizer, uma reunião entre amigos, colegas de trabalho, de turismo, principalmente do Rio de Janeiro, sobre a África do Sul, sobre tudo que tem de bom. E falando nisso, recapitulo pontos principais que um cliente brasileiro se prepara para ir à África do Sul. Não é só safaris fotográficos, isso é um dos motivos, mas é que o país desfruta de uma parte turística imensa, tem um potencial muito grande. É um país relativamente pequeno, é como se fosse o estado da Bahia, em quilômetros quadrados, tem um tamanho mais ou menos do nosso estado baiano, porém, ele tem uma topografia
microclimas, tem 2 oceanos banhando, tem florestas, tem praias maravilhosas com águas mais quentes, águas mais frias. Você tem o Cabo da Boa Esperança e depois você tem uma parte da natureza super, super especial. Tem os Big Fives nos parques nacionais, não tem só um parque, tem vários parques. Só que hoje nós vamos dar mais atenção ao Parque de Kruger, que é o parque mais importante, o mais famoso, e o parque também chamado Pilanesberg, que é um parque que fica muito pertinho de Johannesburg, que eu vou mostrar agora em poucos minutos no mapa. Queria já, para poder ir avançando, comentando para os que chegaram agora, que eu estou sentindo que chegaram agora mais alguns colegas, e são bem-vindos, que no momento atual, hoje, julho, ainda não temos a disponibilidade de dizer que os voos já foram liberados. Não, até porque, infelizmente, Estados Unidos da América e o Brasil estão passando momentos muito difíceis e não são países que estão sendo admitidos tão facilmente como na Europa, que no momento não se pode receber passageiros vindo dos Estados Unidos da América e do Brasil, e a África do Sul também, no momento, se reserva essa parte de liberar os voos que saem do Brasil para aterrissar no Aeroporto Internacional de Johannesburgo. Mas isso vai ter que mudar, e acredito que vai mudar nos próximos 2 ou 3 meses. Mas não foi liberado ainda essa parte. É importante vocês saberem que tudo que nós estamos falando é uma questão agora mais para frente, já nos preparando para praticamente já o final do inverno, bom início da primavera e também fazer toda a parte do verão, que quando vai ser bem mais forte. Eu queria também, me permite perfeitamente, como muitas vezes tem dúvidas e perguntas e respostas, se a Tereza ou o seu gerente ou a Michele me permitem, eu dou para vocês o meu e-mail de informação. Eu não faço trabalho direto só faço como sou um operador DMC, representante na África do Sul, eu não posso cotizar, eu não posso fazer nada que for um trabalho que é devido aos nossos bons operadores aqui no Brasil. No caso, França Tour, ela está liberada, ela tem tarifária, ela tem tudo. Eu posso me oferecer com todo prazer para poder tirar dúvidas. E se alguém quiser uma explicação ou tiver uma família com detalhes muito especificamente, etc., eu me ofereço, eu vou colocar meu e-mail. Por certo, Tereza, eu queria saber também se eu posso passar o meu e-mail para todo mundo, ou é preferível, exatamente, ou eles mandam para você e depois você me pede. Você está aí por aí, Tereza? Tereza? Assim, sempre concentrar e-mail para a França Tour. Perfeito. E através da França Tour encaminha para você, para o pessoal que nos atende diretamente lá na África do Sul. Mas é sempre bom concentrar através da França Tour. Eu acho muito melhor, sinceramente, eu não me tiro de... Você me diz, Ricardo, estou te mandando isso assim, o cliente quer, o nosso agente de viagem de Niterói, de Petrópolis, de Macaé, quer saber, tem uma família que só come comida especificamente vegana. Como é que vai ser solucionado isso? Você não tem, nenhum operador tem obrigação de saber tantos detalhes. Eu tenho porque eu trabalho só nisso. Eu só trabalho esse destino. Você e a tua equipe toda trabalha o mundo inteiro. Então, é diferente. Eu posso. Aí você me passa, eu trato com o teu passageiro, só que eu não vou ter tempo, digamos, sistema de eu não tenho preços, não tenho cotizações e não sei como cotizar. Eu só posso passar essa... Mas se vier de você, me fica mais fácil para mim também. Já fica mais focado. Eu agradeço. Então, vocês têm meu e-mail, eles podem, ou, se quiser, você pode dar meu telefone, eu atendo por telefone. Perfeitamente. Vai ser muito legal. E agora eu queria aproveitar, já que estou falando tanto de África do Sul, os principais lugares e tudo, são os vídeos. Os vídeos que são os que eu vou mostrar para você. Perfeitamente. Eu vou, então, agora entrar
para os vídeos. Vou pedir licença, um minutinho só. Tem mais entrando. Que bom, tem mais gente entrando. Perfeito, só um minutinho. Exato. África do Sul. Esse é o animal mais veloz do mundo, a chita, o guepardo. Kruger National Park. As grandes montanhas, Cidade do Cabo, a cidade mais linda da África do Sul, considerada uma das 5 cidades mais bonitas do mundo. Futebol, não deu certo no Brasil, não, desculpa, não deu certo na África do Sul. A cultura nossa africana dos Zulus, na região de Durban. Botsuana, outro país que nós vendemos com o Okavango. Moçambique, um país irmão que fala português e tem as melhores praias do continente África. Maravilhoso. Namíbia, os desertos de Namíbia, Costa do Esqueleto e as dunas que são as mais altas até agora conhecidas no mundo, mudando de cor e de forma, dependendo do vento. Temos também um programa para Ruanda. Ruanda é onde se pode encontrar ainda os gorilas nas montanhas, se pode fazer um passeio. E aqui eu queria dar uma paradinha. Vocês estão vendo agora, queria perguntar, estão me escutando bem? Está todo mundo... Tereza, está todo mundo... ouvindo. Ah, perfeito. Ouvindo. Ah, está aí o nosso amigo Fernandes? Que ótimo. Aqui nós temos uma panorâmica que eu queria mencionar. Muitas vezes as pessoas brasileiras encontram interesse de conhecer a região das Cataratas de Vitória, que são consideradas não as mais belas do mundo, essas estão no Brasil, em Iguaçu, porém as cataratas mais poderosas em volume de água e de altura, e divide em 2 países. Aqui vocês têm uma perspectiva maravilhosa. De um lado é justamente Zâmbia, que é um país vizinho, e atravessando por uma ponte, você tem também um país chamado Zimbábue. Nós sempre mencionamos que é melhor ficar no Zimbábue, por aqui, para poder realmente admirar e visitar melhor e ter melhor vista de todo esse 1,5 km. É 1,5 km de catarata com uma queda maravilhosa. E é uma região muito interessante, onde você pode também fazer safaris fotográficos e pode, para pessoas brasileiras que queiram ter uma interação. Me lembro de uma vez um colega nosso aqui, que está trabalhando conosco nesse momento, está aí presente, que é o Fernandes. Ele me perguntou se uma vez eu for para a África do Sul, Ricardo, eu vou poder ficar e conhecer uma aldeia africana? Sim, aqui nessa região é muito mais fácil, mas não uma aldeia africana comercial. Você pode ter uma interação com o pessoal local, ver como eles vivem, o que eles comem, qual a produção deles, a agricultura, que é bastante rudimentar. Você ter essa interação muito, ou ser voluntário de uma dessas muitas ONGs que existem entre Zâmbia, Zimbábue e África do Sul, e poder passar 1 semana, 2 semanas e conhecer um pouco melhor e também levar um pouco de ajuda para essas pessoas que estão morando em lugares bem remotos. É um lugar muito bonito, fica somente a 1h30 de avião de Johannesburgo, tem voos, vários voos todos os dias, os aeroportos são modernos, você só precisa ter o passaporte, o atestado de vacina contra a febre amarela e, na chegada, eles vão pedir o visto, que você pode obter na hora, tem um departamento ali no aeroporto, e consegue o visto sem nenhum problema. É só passaporte do Brasil,
é o atestado de vacina internacional, febre amarela, e um voucher ou um documento em que prove que você vai ficar em algum hotel, albergue ou num game lodge. E, com isso, eles te dão o visto na hora e, logicamente, tem um pequeno custo de 40, 50 dólares por pessoa e que se paga na hora. É uma coisa muito interessante, muito boa. Eu acho que vale a pena vocês, se algum cliente quiser ver um pedaço da África verdadeira, mais a África, Zâmbia, Zimbábue, seria muito interessante para ver também o outro lado, não é somente a parte sofisticada como a África do Sul tem. Aqui você vê também coisas modernas, boas, porém você vê mais a parte africana. E as cataratas é um espetáculo da natureza. É um dos maiores espetáculos que você possa assistir no continente África. Eu vou continuar. Esse pedaço é do rio Zambeze. Rio Zambeze é que deposita as águas. Flamingos, mais de 500, 600 flamingos na Tanzânia, nos lagos da cratera de Ngorongoro. Tanzânia é que tem o maior e melhor parque do continente africano, Serengeti, com a ilha de Zanzibar, que é um dos lugares mais lindos do continente África para poder passar férias e aproveitar o mar. Pretória, Johannesburgo, Sun City. Eu queria dar uma paradinha no Sun City, porque tem muita gente ainda no Brasil, pessoas talvez não da idade de vocês, mas a minha idade, de 60, 70 e 80 anos, que sempre tiveram ideia de ir para Sun City conhecer o famoso The Palace. Vocês estão agora vendo o famoso Hotel The Palace, que foi considerado em 95, foi inaugurado pelo senhor Nelson Mandela, presidente, naquele momento atual, da África do Sul, o melhor hotel da África, do continente África, e o único hotel 6 estrelas. Foi assim, uma coisa sensacional que mexeu muito com o turismo e que começaram, então, empresas como Soletour, que já não existe mais, a Singa Brasil, que também não existe mais, infelizmente, Designer, Queensberry, todas essas empresas que, no momento, já, infelizmente, não estão, na atualidade, a montar pacotes para o final de ano. Réveillon no Sun City, na África do Sul, o único hotel 6 estrelas. E era verdade, naquela altura, são aproximadamente uns 24, 25 anos, só existia esse hotel. É um conjunto, fica 2h30 de carro por uma estrada ótima. Você chega ao complexo turístico Resort Sun City. Não é uma cidade, o nome é Sun City porque tem assim vida intensa, dia e noite. Sun City é um lugar muito especial no sentido de bons hotéis, 2 campos de golfe de 18 buracos. A África do Sul é muito inclinada ao esporte de golfe. Você tem cassino, tem 18 restaurantes internacionais e nacionais, tem 12 piscinas, uma delas com praia, com uma piscina com tipo ondas para poder surfar dentro da piscina, que é uma piscina praia. Você tem tudo que possa imaginar. Passeios de balão de ar quente se realizam aí, através do Sun City pela manhã cedo. E tem uma coisa muito importante para vocês, agentes de viagem, poderem mencionar. Você não precisa se destacar até o Kruger, se o cliente está com pouco tempo ou ele não gosta muito de andar de avião, subir e descer. Ele pode ter um traslado de Johannesburgo para Sun City, ficar por 1 ou 2 noites no Sun City, no The Palace Sun City, ou num dos outros hotéis. Tem o The Palace, é o mais luxuoso, o melhor, o mais caro, mas tem o Cascade, que é um 5 estrelas maravilhoso, tem o Sun City Main, que é um 4, e tem o Cabanas Hotel Sun City, que é um 3 estrelas superior. Todos eles são ótimos, todos eles têm internet, tem café da manhã buffet, piscinas, jardins, distrações, de tudo. Você realmente encontra um mundo de distrações, de férias e cassino, principalmente porque nós não temos aqui. Cassino é uma grande atração para um cliente brasileiro e fica 2h30 do aeroporto internacional de Johannesburgo. E você me dizendo, Ricardo, mas e agora? E os animais?
é que o Sun City está localizado a 10 quilômetros de um dos melhores parques que nós temos, Parque Nacional de Pilanesberg. Se você se lembra, eu mencionei muito esse parque, porque é muito conveniente. Ele tem os Big Five, tem mesmo Big Five, você pode assegurar ao cliente que vai encontrar os Big Five, que é o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo africano e também o rinoceronte. São os famosos Big Five, os animais mais ferozes que nós temos na África do Sul, que sempre foram os mais difíceis de poder serem caçados. Você encontra aí um parque com todos os game lodges, hotéis de savana. Você tem toda a facilidade de poder ir 1 ou 2 noites e ficar na savana e ficar nesses lodges muito charmosos, muito bons, tudo com pensão completa. Aqui não, aqui você só pede café da manhã e pronto, porque você tem 18 restaurantes para escolher no Complexo Sun City. Mas quando você vai a um parque nacional, como é o Pilanesberg, você lá não tem restaurantes. Então, todos os hotéis e os game lodges sempre vão estar com pensão completa, que é café da manhã, buffet, almoço e jantar. E 2 atividades, 2 safaris fotográficos. Um safari pela manhã, bem cedo, quando os animais estão acordando e começam a despertar e buscar água e comida. É o melhor momento para você ver muitos animais pela manhã, umas 6 horas da manhã. E depois um safari no final da tarde para ver o pôr do sol dentro da savana, que é um espetáculo para quem gosta de tirar fotografia e filmar. E também ver já à noite, fazer um mini safari noturno, que você pode fazer tanto no Pilanesberg como no Kruger. Isso é muito interessante porque uma coisa importante para vocês que estão tentando ter um conhecimento maior de África do Sul e para os meus colegas da França Tour também, lógico, é que o Sun City está numa área malária free, quer dizer, não existe malária em nenhum momento, nunca. Então, realmente, o Pilanesberg, o parque que fica a 10 quilômetros dessa maravilha de hotel que estamos vendo agora, tem a facilidade que é malária free. Além do mais, crianças de 3, 4 e 5 anos podem viajar nos jipes 4x4 acompanhados do pai e da mãe, o qual no Kruger Park a idade mínima para uma criança acompanhar um safari fotográfico, seja de manhã ou no final da tarde, é somente a partir de 6 anos para cima. Um menino de 4, 5 anos vai poder ficar no lodge, poder nadar na piscina, se distrair, tudo, mas para fazer safaris ele teria que ter 6 anos mínimo. E já no Pilanesberg é possível crianças de 4, 5, 6 anos fazerem safari sem nenhum inconveniente, sempre que forem acompanhadas dos pais ou responsáveis. Isso também é uma grande vantagem para vocês quando estão vendendo um programa, uma ideia, uma viagem em janeiro, fevereiro, que é uma época de férias, e que as pessoas vão estar ansiosas para fazer um passeio diferenciado e não num lugar muito caro, como é o caso da África do Sul, que é um lugar com preços muito moderados, muito bons. Você tem a facilidade de dizer, olha, o Kruger, o seu filho de 3 ou 4 anos, não vai poder fazer safari com vocês. Podemos vender, claro, o Kruger, mas tem que entender que o menino vai ter que ficar no hotel, não vai poder sair no safari. Por quê? Motivo de segurança, e são regulamentações que cada parque tem. E já, se vocês quiserem, podem ir com ele fazer safaris, mas é num outro parque nacional chamado Pilanesberg. A primeira pergunta, como não é tão conhecido, o pessoal logo pergunta, mas aí tem um problema. Tem lá os Big Five, vai ter o leão, o leopardo, toda a bicharada que tem no Kruger? Sim, exatamente. Ele é bem menor, o Kruger é imenso. O Kruger tem 3 aeroportos, quer dizer, você vê, ele tem 360 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de oeste e leste. Quer dizer, você vê que é impressionantemente grande. O Kruger National Park, o país chamado Israel, poderia estar dentro do Kruger National Park, na mesma área de quilômetros quadrados que tem Israel, é a mesma quilometragem que tem o Kruger National Park. Já o Pilanesberg é bem menor, mas assim mesmo é muito bom, porque como é menor e o cliente brasileiro fica 2, 3 dias no máximo para fazer safaris,
ele então vai ter mais oportunidade de fazer e ver melhor os animais mais de perto. Eu acho que é muito importante esse detalhe. É um detalhe técnico, mas como eu estou falando com colegas de trabalho, vale a pena, e também vale a pena eu dar uma continuação. Uma das piscinas do The Palace Sun City Hotel. Esse é o restaurante principal, ele tem 3 restaurantes. Passeios de balão, de manhãzinha, em cima do Parque Nacional de Pilanesberg, para vocês poderem fazer em uma visão completa. Johannesburgo, a maior cidade da África do Sul, cidade mais importante. Kruger National Park. Aqui eu paro um pouquinho. Olha só o tamanho do Kruger National Park. Ele tem 3 aeroportos, 2 deles a gente já está vendo aqui, estou indicando, é o Nelspruit, ou Nelspruit, o aeroporto Nelspruit. Temos um outro que é bem conhecido dos nossos agentes de viagens do Brasil, Hoedspruit, é um nome até estranho, HDS, o código, que fica já no norte, centro-norte, que é o que abastece Kapama. O Kapama, quero explicar para todos vocês, o Kapama é um game lodge bom, é bom, conhecido, tem facilidades, etc. Porém, como ele, nós temos, na mesma região, temos 80 game lodges, 80 game lodges, tudo no chamado em inglês Great Kruger. Great Kruger quer dizer vizinho. Não estão dentro do Kruger. O Kapama Game Lodge não está dentro do Kruger. É um detalhe importante. Ele está do lado do Kruger, pegado. Como todos os 80 diferentes Game Lodges que nós temos e trabalhamos, não trabalho com 80, eu trabalho com a metade porque é impossível, mas temos 80 ou mais Game Lodges do lado da entrada do Kruger. Dentro do Kruger National Park, nós temos acomodações, sim, e temos alguns poucos, muito poucos Game Lodges, muito pouco. A maior parte, incluindo o famoso Kapama, tudo fica fora. E o aeroporto que se usa para o Kapama é o Hoedspruit. E o aeroporto que se usa para ir a um dos mais famosos, célebres no Brasil, por causa das novelas e tudo, é o Sabe-Sabe, que fica no sul, que é a região mais importante de se poder ver animais. Como o Kruger é tão grande, tem do sul até o norte, bem lá em cima, tem 370 quilômetros, exatamente. Fronteira com Moçambique, fica a fronteira Moçambique aqui, e aqui fica a região de Mapumalanga. Mapumalanga. Boa tarde para quem chegou agora, nesse momento. Estamos falando sobre o Kruger National Park, considerado o maior parque do continente África. Não é o melhor. O melhor parque fica no país chamado Tanzânia, que é o Serengeti. Serengeti é o que tem maior número de animais por quilômetro quadrado e é onde encontra a verdadeira África, o Serengeti. Porém, o Kruger é o mais antigo e o maior e é o mais famoso, charmoso dentro do continente, porque desde há mais de 100 anos ele existe. Tem muitos animais, é normal, todos eles têm, só que fica a 1 hora de avião ou 450 quilômetros por estrada. A estrada é maravilhosa, recomendo ir de carro ou de ônibus. Ou então, se o cliente tem pressa, ele pode ir de avião 1 hora, tem um voo, tem vários voos por dia da cidade de Johannesburgo para o Kruger National Park, tanto seja para o aeroporto de Nelspruit, de Hoedspruit, e tem outro lá em cima, lá no norte, chamado Palabora. E agora tem um novo, que foi feito agora ultimamente, chamado Skukuza, bem no sul. Essa parte do sul é a parte da elite, do creme, onde estão mais de 25 Game Lodge, todos eles 5 estrelas e 5 estrelas superior, e alguns da rede Relais Chateau. Caros, bem mais caros, maravilhosos, assim, coisa de filme, realmente. É uma das coisas mais lindas esses Game Lodges. Vou dar uma continuação.
ao nosso... Essa é a região das montanhas perto do Kruger. Quando você vai de ônibus ou de carro, você vai ter um panorama maravilhoso, até chegar ao Kruger e começar a ver todos os Big Five. Leão, leopardo, elefante, a chita, também um jantar típico num dos lodges, à noite, para ver toda a música e a afluência do africano, do sul-africano. Muito bom essa parte de mostrar para vocês. Eu não vou me cansar de explicar isso, porque eu acho que é importantíssimo quando vocês estão vendendo a África do Sul, saber como vender e o que estão vendendo. Sul, nós falamos muito do norte, lá para cima, Johannesburgo, Pretória, Sun City, Kruger Park, ótimo. Mas o sul é uma joia, porque tem a melhor cidade turística do continente África. E olha que eu estou falando de 54 países. A Cidade do Cabo, sem dúvida nenhuma, é uma das 5 cidades mais bonitas do mundo. Sinceramente, vocês, se não foram até agora, procurem talvez o ano que vem ou no outro, dependendo das condições e das facilidades, conhecer a Cidade do Cabo. É uma joia, principalmente quem é do Rio de Janeiro, ou carioca, ou conhece a cidade do Rio, você vai ter uma imagem muito especial da Cidade do Cabo. É bonita por natureza, realmente. Tem montanha, uma cidade com 5 milhões de habitantes, 2 mares, aqui o mar Oceano Atlântico, todo ele até a pontinha do Cabo, o Cabo da Boa Esperança, e depois aqui já tudo aqui é água do Oceano Índico. Então, você tem de tudo. Cidade do Cabo é espetacular. Boas para compra, gastronomia, passeios, tranquilidade, bons hotéis. Você tem muita coisa boa. Tem o famoso waterfront, que é a região onde tem toda a marina da cidade, maravilhosa. E a 1 hora somente você tem um programa maravilhoso, que é o programa chamado Roteiro dos Vinhos. É um programa de sommelier, mas para quem não é sommelier, não importa. Conhecer Stellenbosch, Franschhoek e Paul, são essas 3 cidades que faz como um triângulo, o famoso Triângulo das Bermudas, fica somente a 60 quilômetros. E vale a pena você se perder aqui, pelo menos passar 2 dias, 1 noite. Andar de bicicleta, andar de trem, ônibus, ou simplesmente, se você está com um tempo reduzido, você ir para Stellenbosch, ficar um dia, almoçar, conhecer 2 ou 3 fazendas de vinho, degustar vários vinhos diferentes, ver uma cidade histórica que foi declarada pela Unesco Patrimônio de Interesse Turístico. A Unesco declarou Stellenbosch, foi colonizada e fundada por holandeses no século XVII. É uma cidade patrimônio, como seria no Brasil, Ouro Preto, ou na Espanha, Toledo, Óbidos, em Portugal. É uma cidade lindíssima, ruas todas de paralelepípedo, com construções holandesas, muitos jardins, a primeira faculdade, a primeira cidade universitária, e depois tem essas 2 outras cidades, cada uma especializada em diferente tipo de produção de vinho. O vinho é uma das maiores produções de toda essa região e é o país, África do Sul, que possui maior quantidade de vinhos encontrados hoje em dia em qualquer lugar do Brasil, em qualquer bom supermercado, você encontra bons vinhos sul-africanos com a uva de Pinotage, que é a uva autêntica sul-africana, Pinotage, ou a uva Cabernet Sauvignon ou Shiraz. A mais disso, você tem a Rota dos Jardins. Muitos clientes brasileiros estão perguntando, eu tenho um casal que quer fazer lua de mel na África do Sul, qual dos lugares, Ricardo, que você me recomenda? Olha, a Rota do Jardim é um dos lugares mais pintorescos, mais bonitos para um casal que quer se encontrar e que quer ter um tempo livre, junto com a natureza, praia, mar, clima bonito, primavera, verão, o outono. O único que eu não recomendo é agora no inverno, que é o mês de julho e agosto, porque é o mês justamente que já chega a ser um mês um pouco mais complicado nesse momento. Eu estou aqui pedindo licença a vocês, como eu falo muito, o horário aqui para também não atrasar muito vocês
eu queria somente colocar perfeitamente. Estou dentro do tempo para poder explicar bem para vocês todos. Cidade do Cabo, roteiro dos vinhos e a famosa Garden Route. A companhia França Tour tem um tour muito bom chamado Lendas, Jardins e Lendas, que vai a toda essa região daqui, Hermanos, Hans Bay, Cape Agulhas, toda essa região daqui, muito bonita. Uma particularidade interessante, Hermanos, agora, no momento, abril nesse momento, é a maior concentração de baleia jubarte que nós temos no planeta, no hemisfério sul. Justamente, Hermanos, deixa eu abrir outra vez. Hermanos tem, normalmente, a partir de julho, agosto, setembro, até novembro, dezembro, você tem toda a concentração de baleia jubarte. É uma cidade que vive muito de turismo dessa parte. E essa cidade, Hermanos, com Hans Bay, é onde você pode praticar o mergulho com tubarão branco. Se pode praticar com total segurança o mergulho. Essa região toda são 700 quilômetros de pura beleza e vai até o final de toda a Rota do Jardim, que é a cidade de Porto Elizabeth. Você pode começar de Cape Town e terminar em Porto Elizabeth, ou, se você quiser, pode fazer ao contrário e fechar a Rota do Jardim, vindo de Porto Elizabeth, terminar e ficar 3 ou 4 noites na Cidade do Cabo, fechar com broche de ouro. É belíssima. Essa região do sul é muito boa, muito bem montada, estrutura boa, lugares maravilhosos. Vou dar continuação. Cidade do Cabo, bonita por natureza, montanha, com a Table Mountain, com o teleférico, com a vista mais bonita da cidade. Muitos bares e restaurantes com música típica, especialmente jazz. Não esquecer que vinho faz parte da cultura. E nós temos o roteiro dos vinhos, que vocês estão vendo agora, uma das cidades. Seguindo para a praia, para a costa, vamos ir para o Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança é o ponto final do continente África, que é uma das áreas mais bonitas. E, com isso, eu queria dizer para vocês muito, muito obrigado por estarem assistindo num momento assim bem especial. Eu diria para vocês, muito bom vocês poderem nos deixar 1 hora França Tour com a minha apresentação de uma maneira simples, muito prática, muito bem estruturada pela França Tour, pelos meus colegas, e também me coloco totalmente à disposição, porque eu poderia continuar trabalhando e falando, isso é um trabalho para mim, eu adoro falar sobre a África do Sul, conheço bem o produto, tenho participado em muitas conferências, mas perguntas eu acho que seria muito bom vocês poderem fazer perguntas e daí podíamos tirar mais importância, até o pessoal mesmo da França Tour poder perguntar também. Não se esqueça que nessas perguntas que alguns colegas da França Tour, Michele, Tereza, até o nosso colega técnico TI, Fernandes, que sempre estava dizendo que queria ir para a África do Sul, creio que não foi ainda para a África do Sul. Eu não fui, mas ainda quero ir. Né? Ainda tem aqueles hotéis, né? O The Palace, Cascades, né? Tem mais 2 que eu não lembro qual é o nome agora, não lembro agora. Sun City Main Hotel, Main, que é como principal, M-A-I-N. Sun City Main, que é um 4 estrelas, e o Hotel Cabanas. Cabanas Palace, Sun City Main, Cascades e Cabanas, né? Isso mesmo. Muito bem, muito bem. 4 hotéis, 6 estrelas, 5, 4 e 3. Parabéns, parabéns. Ricardo, aqui a Carla, eu não sei qual é, não sei de onde ela é, ela está perguntando o seguinte: quanto por pessoa aproximadamente se gasta por dia com alimentação na África do Sul? Uma pergunta muito boa e importante também. Por dia, o café da manhã é buffet, sempre buffet, e temos depois um almoço ou um jantar. Por pessoa, comendo bem e sendo acompanhado com vinho sul-africano, é lógico, você tem uma média nesse momento pelo câmbio, nesse momento agora, em julho, $50 por pessoa. $50. Isso inclui o café não, já está incluído. O almoço, o jantar
e também algum pequeno gasto, ou uma Uber, um táxi, ou um chá, ou um whisky num bar, assim, isso pode ser também incluído. Não inclui presentes, não inclui, digamos, essa parte de comércio, lojas. Não, isso aí é separado. Mas o gasto por dia, Carla, você pode dar para um cliente entre 50 e 60 dólares por dia. Dólares, não euros, dólares por dia. Você pode ter uma boa alimentação em bons restaurantes, não é comida, menu fixo, não. Restaurante com garçom servindo na tua mesa, com cardápio, enfim, com sobremesa, perdão, com direito a tomar tua garrafa de vinho com o teu marido ou a pessoa que vai acompanhando. Isso eu digo por pessoa, não é por casal. O casal, mais ou menos, o gasto seria de 100 dólares por noite, por dia, o gasto entre almoço, jantar e algum pequeno outro extra. Mais alguma pergunta, por favor? Você pode escrever no chat ou você pode abrir o microfone e perguntar diretamente. Fique à vontade, gente. Ah, ótimo. Abrindo o microfone. Estão me escutando agora? Ricardo, é a Michele. Oi, Michele. Eu queria te perguntar sobre, antigamente com o voo da South África, quando eu estive lá na África do Sul, eu fiz essa parte de ficar uma noite naquele hotel que a gente fica por causa da conexão. Com a Latam não vai precisar fazer isso, né? O voo direto, com um horário que não precisa ficar essa noite em Johannesburgo. Em Johannesburgo agora você tem os voos, tanto se você for com a companhia brasileira, chilena, a Latam, como se você for com a companhia angolana, TAB, ela tem um voo que sai do Brasil, de São Paulo, umas 6, 6h30 da tarde, 18, 18h30, da noite já 18 horas, e chega lá de manhã, normalmente às 7, 7h30. Isso é a Latam. Já a companhia TAG, ela tem uma parada na cidade, no aeroporto de Luanda, aí vai chegar mais ou menos umas 4 horas, vai chegar já ao meio-dia, o que é perfeito, que você já pode ir para o hotel, então você não tem que passar uma noite necessariamente. Só que nós sempre estamos colocando uma noite, porque os clientes brasileiros querem conhecer o mais famoso museu do país, que é o museu o Anti-Apartheid Museu, que é chamado Nelson Mandela. É um museu moderno, super interativo, e é um museu que te explica toda a história da segregação racial, e num conjunto de 1h30 você tem todo, e tem microfones te explicando em português. Então você pode ter esses microfones e pode ser acompanhado sozinho e pode andar, ou então você vai num tour feito por vocês, comprado através nosso da Aquilanga, e pode fazer com guia falando português, que é muito prático. E esse museu fica em Johannesburgo, do lado do bairro famoso Soweto. Johannesburgo, como terminou aquela ideia de que é uma cidade perigosa, assaltantes, etc., como muita gente pensa no exterior, sobre o Rio de Janeiro e São Paulo, são cidades muito complicadas, muito assalto, roubo, matar as pessoas e tudo isso, que eu tive também essa ideia, porque nós que moramos no Rio de Janeiro e os que moram em São Paulo, a gente, sim, são cidades violentas, etc. Hoje em dia, Johannesburgo, depois da Copa do Mundo, houve uma mudança, houve alguns prefeitos que se cuidaram muito da atitude da população, da vigilância. E não vou dizer que seja uma cidade, porque Johannesburgo tem quase 7 milhões de habitantes. São 7 milhões, quer dizer, é do tamanho do Rio de Janeiro, a população, incluindo Soweto. Então, realmente, você encontra, sim, e não é um Zurique, não é Londres, é uma cidade que tem pobreza, tem dificuldades, como tem no Brasil. Então, você vai encontrar também possibilidade de você sair à noite sozinho, caminhando, você vai encontrar problemas, mas isso encontra até mesmo em cidades bem civilizadas, né? Então, hoje em dia, Johannesburgo mudou
e é uma cidade que o pessoal está querendo conhecer e visitar, e muitas vezes querem ficar 2 noites em Johannesburgo, até porque também tem um famoso parque chamado Lion Park. Eu recomendo para todo mundo poder fazer um passeio ao Lion Park. Não sei se naquela altura que você foi já estava aberto. O Lion Park é como um mini zoológico muito bem montado, mas não parece zoológico. Os animais andam livre, você anda no jipe, você não pode saltar do jipe e nem também ficar interagindo com os animais ou chamando eles ou dando de comer, tirando a girafa que você é permitido dar de comer a girafa. Ela vem até o teu jipe. Mas você vai ter a oportunidade de ver uma quantidade de animais dos Big Five, especialmente na parte de leões, é onde você pode chegar perto, descer junto com o veterinário, o teu guia, e ele vai te mostrar, então, os leões pequenos, que tem 1 mês, 2 meses, e se você tiver vontade, coragem, você pode pegar um leão e tirar aquela fotografia especial, que é você com um leão no teu braço. Isso pode ser feito. Então, levei uma mordida. Você levou uma mordida? Levei, mas eles na hora colocam lá uma vacina, um soro, né? Eles colocam lá na hora. Mas foi porque é pequenininho, foi uma mordida pequenininha, mas eles na hora eles levam a gente para uma sala e aplicam lá um soro, alguma coisa assim. Mas foi tudo bem. Isso é a primeira vez que eu escuto. Não é porque ele já estava estressadinho, tadinho. Foi o grupo todo, né? Pegar ele no colo. Aí, como eu fui a última, aí ele já estava meio um pouquinho já, tadinho, estressadinho. Mas era bebê. E vingou de você, pelo que se vê, então. Pois é, tá vendo? A guia sempre sofre. Você era guia nesse momento, Michel. Pois é. O Lion Park fica em Johannesburgo, o famoso museu do anti-apartheid, o do Nelson Mandela, fica em Johannesburgo. O Soweto, que é uma região também que é muito procurada, porque é onde morou e tem a casa e o museu do Nelson Mandela, onde ele morou com a família dele. Então, Johannesburgo é uma cidade grande, não é bonita, tipo como São Paulo, menor que São Paulo, mas é aquele tipo industrial, comercial, muito trânsito, muitos prédios, muito movimento durante o dia, e à noite fica muito, muito parada, deserta. A partir das 5h30, a cidade de Johannesburgo fica muito parada. Então, é uma cidade que a gente não recomenda muito ficar em certas áreas. Nós ficamos ou no aeroporto, do lado onde você ficou naquele conjunto do Piemonte, que tem cassino, tem um montão de hotéis ali de 3, 4, 5 estrelas. Não é isso que você ficou nessa região? É, esse mesmo. Então, ou então agora, se você ficar mais de uma noite, recomendamos ficar num bairro muito famoso agora, está de moda, tem comércio à noite, tem movimentos, churrascarias, bares, e tem o maior shopping center da cidade, que é Sandton. Sandton é o melhor lugar para você estar lá, e se você tiver que morar por algum tempo, é o melhor lugar que eu recomendo, Sandton. S-A-N-D, Sandton, T-O-N. Sandton, tem o Sandton City, que é o maior shopping do continente africano. Tem 480 lojas. E são vários andares. É uma coisa muito americanizada, mas muito legal. E à noite tem vida noturna e você pode caminhar por esse pedaço. É um bairro como se fosse tipo Leblon, Ipanema, um bairro específico e com muita segurança, que isso é muito importante. Ou comparando com os Jardins de São Paulo ou com algum outro lugar assim famoso de bairro onde se concentra a maior parte de restaurantes, lojas, boutiques, bancos, etc. Obrigada, Ricardo. Nada. Tereza, mais alguma pergunta? Alguém aqui que queira perguntar? Daniela, Ana Mesquita, Mônica. Mais alguma pessoa? Ricardo, é Tereza. A minha pergunta é o seguinte: me falou que lá no Pilanesberg é possível crianças de 4, 5 anos participar do safari, mas mesmo assim ele também limita a idade, criança de 1 ano, 2 anos, ou é livre para qualquer idade de criança? Olha, isso aí é uma coisa que é complicado, como mencionar aí. Depende, sim, a resposta melhor para você e para todo mundo que está nos vendo e escutando.
Depende de Game Lodge, depende de cada estabelecimento. O Game Lodge, que é um hotel de savana, ele vai ter suas regulamentações. Tem 2 especificamente dentro do Pilanesberg, que ao invés do Kruger, que os Game Lodges, os hotéis ficam na adjacência, na fronteira mesmo da entrada. Aqui não. Aqui os hotéis e Game Lodges estão todos dentro do parque chamado Pilanesberg. Tem 2 que permitem uma criança de 1 a 2 anos, não recomendam. Eles não recomendam. Mas se os pais querem ou não podem deixar a criança, ou não, enfim, uma criança de 1 ano fazer um safari, é meio complicado. Só que eles têm que entender que a criança indo num safari regular, que leva mais o casal com essa criança e mais 8 passageiros, essa criança, se começar a chorar, ou ela tiver vontade de fazer xixi ou cocô, ou ela está com fome, etc., vou ser sincero, os clientes vão ter que vamos ter que voltar, deixar os clientes no lodge, na acomodação, e fazer o safari, porque a criança chorando, a criança começa a ser um problema para os animais. Você está no próprio habitat dos animais, então complica um pouco a parte, e os outros pessoas não foram com crianças. Então, realmente, isso aí, em 1 ano, não se recomenda você fazer nenhum safari. Não se recomenda. Agora, poder pode, mas são 2 Game Lodges. São 2 Game Lodges que vão te permitir. Mas o pai e a mãe têm que assinar um papel na hora de subir no Jeep, que é 4x4, totalmente aberto, para poder saber que se a criança começar a ficar, digamos, banhosa, chorar, ou tem uma coisa assim, eles vão ter que ser, digamos, levam de volta, deixam lá na segurança e tudo, e se continua a fazer o passeio, e o cliente não tem reembolso por isso, ele perdeu o passeio. Ou então, a mãe, que sempre é a mais sacrificada, fica com a criança, dando de mamar, ou preparando a mamadeira, ou trocando das fraldas, etc., e o pai faz o safari. E depois de noite, o pai fica com a criança e a mãe faz o safari. Ou então, pode ser contratado. Na África do Sul tem solução para tudo nesse ponto. Nós temos os chamados babás, ou babysitters. Existe esse serviço, sim. E não é caro. E é bastante seguro. São próprios funcionários do próprio lugar. Só que são crianças brasileiras que não vão entender uma palavra de inglês, que são pessoas que trabalham dentro do próprio Game Lodge, totalmente responsáveis. E normalmente são mães também. Então, vão entreter o seu filho. Mas a mãe brasileira não gosta de deixar o seu filho com uma pessoa, vamos dizer, estranha, e num lugar onde tem tantos animais selvagens por perto. Então, normalmente, não se recomenda uma família com uma criança de 1 ano fazer um safari fotográfico. Ir para o Game Lodge, sim, não há dúvida. Mas aí alguém da família vai ter que ficar com essa criança. Já de 2, 3 anos, pode sim, pode ser feito um safari, contando que essa criança se comporte e o pai e a mãe possam controlar, o que é muito difícil isso daí, é pedir quase impossível para um pai e uma mãe controlar se a criança está com choro ou a criança está com vontade de, não sei, de fazer xixi, alguma coisa, é incontrolável. Você está num passeio de safari fotográfico no meio da vegetação, no meio da savana, se aconselha, então, que o pai ou a mãe, ou um deles, fique no meio. Agora, uma criança já de 4, 5, 6 anos, não tem problema. Essa é 100%. Isso não. Ou também tem uma solução que eu tenho dado muitas vezes para clientes, principalmente que vão com crianças e fazem questão de fazer o safari. Perfeito. Quantos são? São 4 pessoas. Muito bem. O Jeep pode levar até 9. Então, você aluga aquele Jeep, pelo menos 1 ou 2 safaris, só para aquela família. A família só vai naquele Jeep. Então, aí, o Ranger, que é o guia-chefe, e o Tracker, que vai com vocês, que são 2 funcionários, que são totalmente com experiência e conhecem tudo, eles vão estar preparados a saber que estão levando uma criança de 2, 3 anos, é uma família sozinha. Se a criança chorar ou se a criança tiver que parar no lugar e a mãe ter que trocar de fralda, vai poder fazer tudo isso. Não vai ter problema porque não vão incomodar ninguém.
eles são os donos daquele veículo durante 2, 3 horas. O safari tem um percurso de 2 horas, 2 horas e meia. O de manhã e o do final da tarde também. Talvez um pouquinho mais no final da tarde, porque você para em um certo lugar com segurança para descer, fazer um drink, fazer uma salva ao pôr do sol e tomar um vinho, ou uma cerveja, ou uma Coca-Cola e comer algum aperitivo que o próprio Game Lodge prepara num tipo de uma cesta de basquete, de piquenique. E aí você tem uns minutos para poder avistar e ter uma imagem da savana com o pôr do sol, com aquela cor amarela, vermelhada, maravilhosa. É um espetáculo da natureza. Respondi a tua pergunta, mas deixei um pouco a dúvida, porque não se recomenda uma criança de 1 ano. 1 ano é muito pequenininho, é um bebê pequeno. Ele pode até não se sentir bem com o ouvido, ter um pouco de dor de ouvido, começar a chorar, e aí é complicado uma criança fazer um safari fotográfico, tanto de manhã cedinho, que está vento e está fresquinho, como da noite também não é tão aconselhável com um bebê tão pequeno. Já com 3, 4 anos é diferente. Mais alguma pergunta? Obrigada, Ricardo. Ajudou muito, porque eu já tive um caso de um casal que tinha criança de 1 ano e de 4 anos fazer safari, e realmente conversei muito com a agente de viagens dele, que havia um muito grande, e é isso que eu queria mesmo que você colocasse aí, porque a maioria realmente precisa entender que possível mas envolve riscos, envolve uma situação muito delicada. Muito, muito delicada, e vale a pena a gente poupar a criança. Eu acho que, no caso, é um bebê, não chega a ser nenhuma criança. Queria comentar com vocês também que todos que estão nos escutando, estão assistindo, não se esquecer também que nós, a França Tour, trabalha com outros destinos. Quer dizer, olha, eu estou fazendo um curso aqui, não dá para parar, não. Tudo bem? Tá vacilando muito? Agora o quê? Tá tranquilo? Porque antigamente não estava, não? Perdão, desculpa, pode repetir, por favor? Eu queria somente comentar com vocês que nós estamos fazendo toda a parte do sul do continente da África, incluindo também Tanzânia, fazemos também Moçambique, Botsuana, Namíbia, Zimbábue, Suazilândia, Botsuana, Ilhas Maurícios, as ilhas de Zanzibar, no meio do Oceano Índico. Nós temos possibilidade também de fazer Quênia, se for o caso. Praticamente são 12 países que a França Tour pode atuar, tanto aqui no Rio de Janeiro como em São Paulo, que vocês têm escritório em São Paulo, para poder, digamos, evoluir com essa parte toda dos países diferentes, não ficar somente com a ideia que a África do Sul, França Tour faz África do Sul. Faz África do Sul, lógico, é mais especialista nessa área, com maior facilidade, maior número de voos, preços muito competitivos, muito mesmo. Esse de $415 por pessoa, com possibilidade de você reservar agora, em julho, agosto, setembro, outubro, e viajar para o ano que vem, até setembro do ano que vem. Desculpa te fazer essa pergunta, Michele, a queima-roupa. Michele, você está me escutando? Michele? Sim, estou, Ricardo, sim. Esse pacote, que é digamos, é uma oferta, é $415 por pessoa, chamado Lendas da África do Sul. São 6 noites, 7 dias. Guia falando português desde a tua chegada no aeroporto. Pequenos grupos, entre 15 e 20 pessoas, mais ou menos, tudo do Brasil, de diferentes partes do Brasil. Você tem 2 noites na região do Kruger Park, hotel com meia pensão, café da manhã e jantar. O almoço é por conta do cliente e é feito em alguns restaurantes que existem dentro do Kruger National Park. O safari é feito dentro do Kruger National Park. São 2 noites naquela região do Kruger. 1 noite em Johannesburgo, no bairro de Sandton, ou no bairro que você mencionou do aeroporto. E temos 3 noites na cidade do Cabo. 3 noites, 4 dias. É pouco tempo? Sim, é pouco tempo. É um pacote expresso
vale somente 415. Hoje o dólar está 5,54. Então, você tem uma média aí de 2.000 e poucos reais, se não me engano, é o que custa. Então, realmente é um preço maravilhoso. Com a possibilidade que você tem também de poder fazer agora a reserva, dar um pagamento de um sinal, etc., e poder viajar para o ano que vem. Você vai ter, então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até final de setembro. E se você tiver que cancelar, perdão, e fazer uma nova reserva, você pode fazer, não tem custo, está ali escrito. Eu acho que isso aí seria bom você passar para todo o teu pessoal. Tá, com certeza. Enviarei para todas as agências. É um pacote que vai chamar a atenção, porque é um pacote que você se prepara agora, pode fazer uma pequena economia agora, 415 é um preço super econômico, hotéis de 4 estrelas, guia falando português, os safaris no Kruger Park estão incluídos, um safari de manhã e um safari de tarde. Você tem visita à capital da África do Sul, Pretória. Você depois na cidade do Cabo, isso sim, você tem tempo livre. Lá está incluído o hotel, super bem centralizado, 4 estrelas, café da manhã, buffet, e um traslado de chegada e de saída com guia. E a disponibilidade de ter o guia lá, te preparando os passeios, se você quiser. Se você não quiser fazer conosco, com a empresa, não há problema. Ele te orienta como você pode fazer com aqueles ônibus de 2 andares, que é super barato e é muito bom também, só que você não tem guia. É o ônibus de 2 andares que nós temos aqui em Curitiba e também temos na cidade de Canela e Gramado. Realmente, você quer alugar um carro? Pode alugar. Ou você quer fazer um pouco por conta própria, sair por aí, mas que lugares você me recomenda? O teu guia, que é uma pessoa normalmente brasileira, nossa, lá da Cidade do Cabo, vai te dar toda uma orientação. Lógico, ele vai querer vender os tours, os passeios, a rota dos vinhos, ele vai querer vender também vários passeios. Porém, se você não quer, não é obrigado. Você pode fazer, ele está ali como guia, como representante, no caso da França Tour, e vai orientar o teu cliente, e ele pode fazer. E no dia do embarque, todos eles se encontram novamente no hotel, no lobby do hotel, para ir para o aeroporto, leva todo mundo e se despede, tudo normal. Esse passeio é muito bom, é curto. Eu sempre dou a ideia para o cliente, para vocês, poderem dar a possibilidade do cliente ficar mais 1 ou 2 noites. Vale a pena ficar 1 ou 2 noites mais. Porém, se o pessoal tiver um tempo muito justo, 3 noites é o mínimo para poder fazer uma visita panorâmica pela Cidade do Cabo. Porque a Cidade do Cabo você podia ficar 5, 6 dias, você ia ter lugares maravilhosos para visitar. Esse é o melhor passeio que nós temos agora e também com a possibilidade que você pode reservar agora e viaja o ano que vem. Você tem 1 ano e vários meses, 1 ano e 3 meses para poder tomar uma decisão. Então, isso é muito importante. E se você tiver que mudar por qualquer motivo, que pode acontecer, você, mudando com 15 dias antes, não sofre nenhuma penalidade. E está escrito em vermelho, até para tirar essa má impressão dessa questão de ter que cancelar, porque nós dependemos também dos voos entre o Brasil e a África do Sul, que no momento agora não estão liberados. Quando liberar, é que a gente vai poder saber, isso vai ser mais ou menos, provavelmente, a partir de setembro, outubro, que é o que nós estamos esperando. Mais alguma coisa que eu possa ajudar a equipe da França Tour, além de agradecer? Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada. Obrigado a vocês, a todos que nos assistiram hoje, no dia 2 de julho de 2020. Tomara que daqui a um mês eu possa voltar a falar com vocês. Olha, já está liberado, já temos voos para outubro, tal data. Vou assim, eu posso fazer uma nova apresentação já com outros produtos e mostrar também algo do Blue Train, o famoso trem azul, que é um luxo só, que vale a pena a gente mostrar. E são 20 minutos dentro do trem, fazendo a viagem do trem desde Pretória até a Tanzânia. É uma viagem de 8 dias dentro do trem. Muito linda. É uma viagem espetacular no trem de luxo.